E aí, pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Prazer, eu me chamo Isaac Teisson e dessa vez eu estou super animado e não é à toa, pessoal. Eu trouxe aqui comigo esse convidado mais que especial, o Matheus Eduardo. Ele foi o terceiro colocado do concurso CFN 2023 e 2024 e nós estamos aqui, vamos bater um papo bem legal, vamos tentar aqui aprender um pouco com ele. Ele vai contar um pouco aqui no decorrer do vídeo, vocês vão ficar sabendo. Matheus, se apresenta aí para a galera te conhecer melhor. Fala pessoal, tudo certo? Eu fui o 03, né, da T2 24 do Rio Grande do Sul, né, tirei 46 de 50 e eu obtive êxito aí no concurso, estou seguindo as etapas agora, né, dia 31 entro em formação no CIAMP, se Deus quiser, e é isso daí. Bravo demais, cara. Vamos começar aqui contando um pouco da tua história, da tua preparação, Matheus. Me diz aí, como foi que tu decidiu se preparar para o CFN, cara? Conta aí um pouco da tua perspectiva aí. Então, cara, eu nunca tive conhecidos, né, parentes no ramo do militarismo, né? Eu sabia que existia concursos militares lá em 2020, né, um pouco antes da pandemia ali, mas superficialmente, não sabia a diferença de nada, né? Depois de muito tempo, ficou martelando aquela coisa na cabeça, né? Porque eu acabei me arrependendo, né, de não servir o obrigatório, né? Isso foi um marco pra mim, de eu querer seguir, porque eu me arrependi bastante, assim. Dali em meados de 2020, 2024, meados de 2022, né? Ali por dezembro, mais ou menos, né? Eu vi que eu já tinha 20 e poucos anos, né? O serviço onde eu estava não me agradava, né? Que eu trabalhei um bom tempo como instalador, não gostava, odiava, e eu vi o CFN como uma oportunidade ali, né? Teoricamente rápida de conseguir uma aprovação. E aí começou a minha preparação, né? E em torno de 4 meses após o meu começo da preparação, eu consegui obter esse êxito, né? Então quer dizer que tu já tinha mais de 20 anos, estava quase estourando o limite de idade, foi aí que tu decidiu, né? Exato, na verdade eu fiz no meu último limite mesmo. Era a minha última tentativa. No último ano? No último ano. A primeira e última vez era aquela. Rapaz, ou era ou não é, né? Caraca. Era, exato. Muito bom. Macho, e assim, como foi teu embasamento na escola? Conta aí, porque muita galera que acompanha aqui o canal ainda tá na escola, aí tem aquele negócio meio... Conta aí como foi tua relação com a escola antes de tu se decidir pros concursos. Então, cara, vou ser bem sincero, entendeu? Eu reprovei no primeiro ano. Eu odiava, inclusive minha reprovação foi por falta. Eu saía de casa falando que ia estudar, minha mãe nem sabia, eu ia pra outros rolês, entendeu? Então, tipo assim, ó... Tipo, era totalmente largado, né? E acabei acabando meu supletivo no EJA, né? Ou seja, nem completei meu ensino médio pela maneira tradicional, pela maneira certa, né? Então, assim, minha base foi terrível, mas foi terrível pelas minhas escolhas, tá? O meu colégio não era ruim, apesar de ser um colégio público, né? Não era um colégio ruim, digamos que era o melhorzinho, assim, da cidade, né? Em questão de ser público. E foi isso, cara. Eu tive que aprender na marra depois, comecei minha preparação totalmente do zero, tá? Tipo, MMC, divisão, não sabia nada, vezes nada, era terrível, tá? Tanto que, se não me engano, na primeira prova que eu fiz do CFN, cara, se não me engano, eu acertei, tipo, 7 de matemática, entendeu? Tendo em vista que ainda é um concurso bem acessível, não é difícil, né? Então tu já vê como é que era a minha base, né? Pronto, deu pra perceber que tu não tinha uma base muito boa, como tu contou. Mas tu falou da escola, que a escola era melhor. Tu é de onde? Que eu nem perguntei, né? Tua cidade, teu estado, conta aí. Cara, sou aqui de Rio Grande do Sul, né? Sou de Canoas, uma cidade bem próxima ali de Porto Alegre, né? Inclusive Canoas agora ficou bem famoso por conta da enchente, né? Sim, foi o local onde mais teve quantidade de pessoas afetadas, né? Inclusive foi onde o William Bonner veio, o Marçal veio, né? Então, tipo assim, foi a cidade que mais recebeu mídia nessa catástrofe, né? Talvez o pessoal conheça por conta disso, não sei, talvez. Eu sou um dessa massa que acabou conhecendo por conta dessa tragédia, infelizmente. Mas aí, quando tu realizou o concurso, tu realizou na cidade, tudo? Então, cara, eu realizei aqui em Porto Alegre, tá? Realizei num batalhão de polícia, se não me engano, um batalhão de choque, até. Ali como é chamada aqui, a Brigada Militar, né? Foi ali no centro de Porto Alegre mesmo, foi bem tranquilo, assim. E
E é isso. Entendi. Pois, vamos lá agora. Qual foram os teus principais desafios para a tua preparação, cara? Cara, eu acho que o meu principal desafio, eu costumo falar, cara, eu não sou uma grande referência em concurso, né, mas eu já tenho experiência, né, porque eu já passei na PM de São Paulo também, hoje em dia estudo pro CFO, que é meu concurso fim, né, então o que eu percebi, cara, estudar para concurso é a parte menos difícil, o mais difícil é tu conciliar com o teu dia a dia, tá, então isso que é difícil, cara, se conciliar com problemas em casa, às vezes com parente, eu graças a Deus deu tudo certo com minha mãe, etc, mas eu sei que é um desafio de muitas pessoas, né, conciliar com o trabalho, conciliar, às vezes a pessoa mora sozinha, tá, então, cara, conciliar com escola, com faculdade, então tu sentar e estudar é tranquilo, cara, o problema é tu conciliar com o teu mundo em volta, e cara, tendo em vista que eu trabalhava das 7, 8 da manhã quando eu entrava, e eu ia até às vezes 7, 8 da noite, né, porque às vezes tinha hora extra pra fazer e não tinha opção, né, porque senão é rua, é aquela hora extra voluntária, né? Se tu não quer, tem quem queira, né? Então, cara, isso foi terrível pra mim, entendeu? Chegava em casa, café preto, sem choro, dormia às vezes 1 hora da manhã, acordava no outro dia moído. Sábado e domingo, né? Eu dava literalmente a vida, porque eu sabia que já como durante a semana eu ia me ferrar em questão dos horários, eu sabia que um sábado meu inteiro equivalia a 1 semana de horas. Então, cara, era sem carinho, entendeu? Sábado e domingo era estudo full, não tinha exceção, não teve exceção dos 4 meses, não lembro de uma vez que eu saí, pra ser sério, tá? E também tinha, além dos problemas do trabalho que me afetou muito, essa questão de pouco tempo, chegar cansado, né? Eu trabalhava com instalação de câmeras, então por vezes eu tinha que subir em forro, telhado, né? Machucava, Então, esse foi o maior desafio, cara, na minha opinião, assim. Sem dúvidas. E um pouco do peso, né, de ser minha última tentativa. Então, minha primeira e última, né? Então eu tinha essa coisa na cabeça. Pronto, fala um pouco da rotina. Como era o descanso? Porque, querendo ou não, o cara ia dormir 1 hora da manhã, se acordar às 7, trabalhar 1 hora, o cara colapsava, né? Como é que tu lidava com isso pra não colapsar? Conta aí um pouco. Então, cara, existe a teoria e a prática, né? Na teoria, tá, o que tinha na minha cabeça? Sem descanso. Entendeu? Sem descanso, não tem opção. Eu trabalhava, minha última tentativa, não tinha opção, tá? Na prática, tá? Raramente, mas acontecia de dias onde eu tava, tipo assim, exausto, cara. Então, eu chegava segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo estudava, né? Segunda, terça de novo, na quarta, cara, às vezes eu chegava em casa morto. Então, era um dia onde eu, tipo assim, parava totalmente. Eu chegava quarta-feira, às 7, 8 da noite, e eu só dormia. Então, não estudava nada, não revisava nada. Né? No outro dia eu voltava. Então era meio que aleatório o descanso. Era literalmente quando assim, não tô aguentando, ou quando era um dia onde, pô, às vezes a gente tinha, por exemplo, lá, passar um fio de um lado ao outro. Pô, era enxada, abrir um buraco no chão. Entendeu? Não era só apertar a câmera. Então quando era serviços assim, cara, aí não tinha como, eu descansava mesmo. Mas no geral, tá? Na teoria, o que eu tentava era sem descanso, entendeu? Não recomendo, né, para concursos a longo prazo, entendeu? Então, pô, rapaziada, ele às vezes estuda pra uma ESA, falta 6 meses pra ESA, pô, tu não precisa se matar igual maníaco, entendeu? Tem que respeitar teu corpo, isso faz bem, igual academia. Mas não foi o que eu fiz na época, entendeu? Pronto. Conte um pouco dos momentos, assim, que mais marcaram na tua preparação, umas histórias assim que tu se lembra, que tu fala, cara, eu fui muito cruel em ter conseguido superar isso. Conta aí. No meu serviço, tinha uma loja, né, que era onde era o central ali do meu serviço, e lá onde ficavam os outros funcionários. Então, pô, cara, o pessoal jogava, brincava, conversava, aquela 1h30 de intervalo, né, que eu tinha. E, cara, quando eu decidi que todo meio-dia eu iria assistir uma videoaula de português, matemática não tinha como, porque eu não tinha onde fazer conta, então português era o mais viável. É onde eu botasse o fone, eu ia conseguir decorar as preposições, né, a, ante, após, até com contra de, e etc, aquela música toda que a gente conhece. Então, quando eu decidi isso, cara, e eu fiquei vários meses fazendo isso, 2, 3, 4 meses, quando o pessoal começou a falar, pô, Matheus tá focado mesmo, né, chega aqui e tal, eu acho que foi um divisor de águas, entendeu? Eu acho que foi assim, quando eu vi que eu tava um pouco mais diferenciado no estudo, onde, tipo assim, as pessoas já começavam a perceber, entendeu? Bravo demais, bravo demais. No momento da prova, conta um pouco como foi a tua experiência. Tipo assim, tava muito nervoso, ou tu já chegou confiante? Conta aí.
Cara, eu sou um cara que eu sou muito ansioso e nervoso momentos antes, né? Mas quando chega, por incrível que pareça, eu consigo desenrolar. Não sei se é adrenalina ou o quê. Isso, inclusive, aconteceu no TAF, né? Nos 3 dias de TAF do CFN semana passada, mesma coisa. Eu estava extremamente nervoso, chegou lá, eu desenrolei. E na prova também foi isso, cara. Eu tava nervoso pra caramba e tal. Cara, na hora que liberaram pra fazer a prova, pô, desenrolei bem tranquilo, né? Terminei mais ou menos 1h30 antes, né? Revisei tudo, né? Então foi bem tranquilo no momento da prova. Mas momentos antes eu fiquei bem nervoso, sim. Então, vamos contar um pouquinho agora do pós-prova. Conta aí a tua história, os principais detalhes aí, porque explica a diferença da turma do primeiro grupo. Enfim, são 2 turmas, né? O pessoal que acompanha pode não conhecer. Então, conta aí um pouquinho de detalhe, contextualizando para quem não é do ramo do concurso militar. Uhum. Então, o CFN, se eu não me engano, tá? Ele é o único concurso onde ele é dividido por turmas, tá? E ele é dividido por turmas e ele é um concurso, apesar de federal, ele é regionalizado, tá? Então, por exemplo, tu vai concorrer ao local que tu escolhe para servir, tá? Existe uma lista no momento da inscrição e tu escolhe as suas prioridades, tá? Tu vai concorrer com o primeiro local. Eu botei Rio Grande do Sul, por ser gaúcho, poder ficar perto da minha família, né? Eu optei pelo Rio Grande do Sul. E a decisão de escolher entre a T1 e a T2, tá, foi baseado no quê? Eu tinha apenas uma tentativa, uma base de estudos ruim, então eu pensei, qual que é o mais fácil de passar? A T2, tá? Para quem não sabe, a T2 ela tende a ter uma nota de corte um pouco menor do que a T1, tá? Então, se por exemplo a nota de corte na T1 foi 35 em um estado, na T2 tende a ser 33. Geralmente é isso, tá? É a regra 90% dos casos. Então foi o que eu pensei na época, né? Vou botar pro Rio Grande do Sul, que é onde eu quero, né? E vou botar T2, né? Depois de aprovado, né? Coincidente, por ironia do destino, eu teria passado na T1 e em qualquer dos estados, né? Se eu soubesse, tinha botado T1, né? Com 46, teria passado em qualquer lugar. Mas eu botei, apesar de estar indo bem nos simulados de provas antigas, eu botei T2 porque era a minha última tentativa. Eu não queria perder de jeito nenhum, entende? Entendi. Mais um caso de segurança, né? Exato. Eu entendo. Beleza. Mas aí, depois que tu foi aprovado, como foi que tu seguiu tua vida? Então, cara, eu continuei trabalhando, né? Continuei trabalhando ali. Isso, exatamente. Continuei trabalhando, fiquei 2 anos nesse serviço, né? No momento, quando a gente passa no primeiro concurso, a gente não sabe como é que funciona. Então a gente tem aquele choque, né? A gente acha que a nossa vida vai mudar da noite pro dia. Né? A gente esquece que tem muitas etapas complementares, a gente esquece que demora a ser chamado, né? Então no primeiro momento eu pensei, bom, vou tacar o terror e vou sair, né? Passou uma semana eu pensei, pô, na verdade vai demorar e eu preciso juntar dinheiro para as próximas etapas, né? Eu fiquei nesse serviço até janeiro, tá, desse ano, tá? Quando, infelizmente, né, apesar de já ter avisado antecipadamente, na entrega do meu QBS, na primeira etapa, né, eu acabei sendo demitido, né? Porque a empresa ela disse que eu não poderia ficar faltando para as etapas, né? Então, no meu primeiro dia que eu entreguei o QBS, eu recebi o aviso lá que tinha sido demitido. Só uma dúvida, o que é o QBS mesmo? Cara, o QBS é um questionário biográfico, tá? Tu vai falar um pouco de ti, ali o básico, quem são teus pais, quem é a tua mãe, né, teu pai, um pouco de ti, tá? E ele também... Exato, e ele também é uma espécie de investigação social, tá? Que inclusive eu fui reprovado, né? Eu consegui com recurso voltar 3 semanas depois. Sim, eu fui reprovado. Mas sabe por quê? Cara, sei. É uma situação um pouco delicada, né, cara? Porque, como eu te falei, pouca gente sabe, né? O QBS reprova pouca gente reprova. Inclusive, apesar de eu ser o 03, né? E após 2 desistências, eu ser o 01 do Rio Grande do Sul, né? Eu fui o único a ser reprovado no estado, no QBS. Ironia do destino, né, cara? Mas foi basicamente por causa do meu pai, cara. Exato, cara. Tem aquela investigação social, né? Eu tive 2 ou 3 dias para apresentar o recurso, né? Alegando que eu não tinha contato, que não interferiu na minha criação e etc. E é enviado lá para o Rio de Janeiro, né? Pelo comandante dos Fuzileiros Navais que assina a carta e averigo, né? Enviei documentos comprovando, né, que eu não tinha passagem, que nunca tive problema na polícia. E deu tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus, cara. É muito burocrático isso aí?
do Cara, QBS? Cara, o QBS, ele não é tão burocrático, tá? A maioria dos documentos tu consegue no próprio site e não precisa ser carimbado no cartório. Então tu consegue desenrolar bem, é bem tranquilo ali. O que mais pega nesse quesito é a verificação de documentos. Entendi. Né? A verificação de documentos. Pronto, aí depois do QBS, tu foi demitido, como foi que tu levou a tua vida aí? Cara, então, na teoria era pra mim ter recebido a rescisão, né? Pra mim poder me manter, né? Pelo tempo eu receberia. Porém, eu não era carteira assinada. Então eu recebi, saí com a mão na frente e a mão atrás, basicamente com o meu salário, né? E segui as etapas, cara, com o auxílio da minha mãe, né? Foi por isso, na verdade, eu tive a ideia de, na época, criar o Futuro Naval, né? Para poder me auxiliar nas etapas com a apostila. No final deu muito mais certo do que eu pensava, né? Consegui vender muito mais apostilas, consegui bancar todas as minhas etapas, né? Que na época era só uma esperança de fazer, tipo assim, R$200. No final eu vendi mais de 130 apostilas. Glória a Deus. Deus é bom, né, mano? Deus às vezes é bom, a gente pensa que tá desamparado, mas só ele que tem pra nós no futuro, né, cara? É verdade, cara. É verdade. Nada nas coisas de Deus. Continuando a história. Depois do QBS, da documentação, veio o que mais? Inspeção de saúde, tá? Conta aí, pessoal. Depois do QBS, a próxima etapa foi a inspeção de saúde, né? Eu fiz em Rio Grande, né, onde eu vou servir, né? A mais ou menos uns 600 quilômetros daqui, então um pouco longe, tá? Tem um gasto, certo? Os exames, em geral, não foram tão caros assim, né? Geralmente, alguns exames, assim, que tu vai fazer são R$1.000, a bateria completa. Eu fiz por 350, então foi bem tranquilo, assim, né? Graças a Deus deu tudo certo, foi bem em conta, né? E eu levei lá, não teve mistério, cara. Levei lá, eles averiguaram tudo, fizemos alguns testes, né? Teste de visão, né? Eu esperem para fazer com e sem óculos, né? Fiz o teste dentário também, para ver se não tinha cárie 100%. Na época eu usava aparelho, também não deu problema, né? Me questionaram das minhas tatuagens, né? Porque eu tenho o braço completamente fechado, né? Me questionaram um pouco, assim, é até bom avisar quem tem tatuagem, né? Se preparar, porque, pelo menos comigo, foram rígidos, tá? Porque perguntaram o porquê das tatuagens, se eu pretendia fazer outros, aonde eu pretendia fazer, o que significava cada tatuagem pra mim, se aquela tatuagem poderia ser vista como algo de duplo sentido, né, na criminalidade, na minha opinião, o que eu achava da minha tatuagem. Então, assim, é algo que eu acho difícil alguém reprovar, tá? A não ser que seja algo grotesco, mas é bom a pessoa já ter em mente, né? Pô, tu quer fazer uma tatuagem, cara? De repente, espera passar no concurso, entendeu? Espera, tá? Eu acho. É um negócio muito complicado, porque a criminalidade vai aumentando cada dia que passa e eles vão inventando siglas novas, e quem é que garante que não vão... É um negócio bem complicado, né? Exato. Bom, fala um pouco aí como foi tua preparação pro TAF e a realização do TAF também, né? Dando bisu pra galera aí. Cara, o TAF pra mim foi bem de boa, por conta de eu sempre fazer academia, né? Corria, gosto de correr, já corria há muito tempo antes, né? Então o TAF ele é cobrado, por exemplo, no CFN 3.219, né? Eu já corria 5 km, 6 km, 10 km às vezes, né? Não nesse tempo, óbvio, né? Mas eu já tinha o costume de correr mais. A barra super tranquila, tá? Eu acho que 3 barras é o mínimo ali, que é exigido, bem tranquilo, tá? A abdominal me pegou um pouco mais, né? Porque são 31 minutos e é aquele estilo remador, né? Então eu achei que pegou um pouco. Questão de natação, cara. Até nos meus stories ali eu falo que eu já tive o costume de nadar, né? Eu já competi, já fiz muitos anos natação quando era menor. Não foi um problema pra mim, né? Mas eu acho que é o ponto divisor de águas ali do pessoal do TAF, cara. Porque a natação são 50 metros, tá? Se tu não tiver costume, cara, não passa, entendeu? E tem gente que reprovaram no meu dia lá. Então eu acho que assim, o Bisu Master, vá se preparando, tá? Enquanto tu estuda, tá? Cara, correr, tu corre na rua, igual eu corria. Nunca corri esteira, praticamente. É coisa de 20 minutos, né? Barra, cara, tu pode fazer na praça, né? Qualquer praça aí, geralmente tem barra. Abdominal eu fazia em casa, no quarto dos meus irmãos, onde tinha um tapetezinho, aquele assim, pra eles brincarem, sabe? Eu fazia ali mesmo.
Natação, cara, eu negligenciei um pouco, né? Porque eu já tinha essa experiência, etc. Já sabia nadar, mar, oceano, tudo, né? Eu fiz apenas uma aula, tá? Um dia antes, para cronometrar meu tempo, tá? Então eu não tive que me preparar. Chegando lá, fui super bem, inclusive fui o 01, né? Eu fiz 50 metros em 40 segundos, foi o 01 da natação. Mas assim, cara, teve gente que fez 2, 3 semanas, cara, e é totalmente válido, tá? Porque quem não tem base não vai passar, eu tenho certeza, cara, vai reprovar muita gente. Entendi. Tu viu muita gente sendo reprovada lá, muito direto no teste? Na natação, na corrida? Cara, na natação não foi tanto, tá? Porque na natação eu percebi que todo mundo fez aula, entendeu? Então é aquela coisa, todo mundo tem medo, todo mundo vai se preparar melhor, né? Então a mulher não reprovou nenhum, por exemplo. Homem reprovou, não lembro quantos, mas eu lembro de um que reprovou, tá? Mas assim, todo mundo lá chegou de óculos, touca, todo mundo tava, sabe, preparado. Na corrida, reprovou mais, porque eu acho que o pessoal negligenciou, né? Aquela coisa, só correr. Então não é só correr, cara. Teve, se não me engano, 2 gurias que reprovaram, tá? Uma vomitou, inclusive, e 3 gurias reprovaram, tá? E um também vomitou. Tá? Inclusive, quando eu passava por ele, né, teve um dado momento na prova da corrida que eu passei por ele e eu dei uma volta a mais que ele, né, e eu alcancei ele. Eu falei, cara, dá a vida, cara. É segundos da tua vida que pode mudar a tua trajetória, né? Mas ele já estava completamente exausto, não treinou, né, e acabou sendo aprovado. Inclusive, amanhã, dia 19, né, amanhã é o novo teste dele, né, a segunda chance e última. Ah, e tem caso a pessoa reprovado, tem a segunda chance, né, no CFN. Exato, cara. Muitos concursos não tem, né? Inclusive na PM de São Paulo, onde fui aprovado também, não tem, né? Tu reprovou, tchau e benção. Entendi. Pronto, vamos passando pro próximo bloco aqui. Cara, eu tenho uma pergunta de um seguidor que fizeram aqui. Por que tu decidiu seguir a carreira do CFN? Quais são as tuas pretensões seguir a carreira do CFN? Então, cara, eu sempre tive, para ser sincero, um lado mais policial do que militar, tá? Apesar de ser da área de segurança e admirar os dois, eu sempre tive um âmbito mais pro policial, tá? Quando eu aprovei no concurso do CFN, né, quando vi minha colocação, eu já sabia, né, já tinha ciência que eu não ficaria os 35 anos na carreira, tá? Isso sempre foi um fato para mim, tá? Eu nunca pensei em ficar a minha vida inteira completamente no CFN, né? Eu pensei o quê? Vou para lá, vou ganhar experiência, né? Sou do Rio Grande do Sul, vou conhecer outro estado, que é Rio de Janeiro, né? Vou ter aquela formação de ferro, como é conhecido o fuzileiro naval, independente do concurso, todo mundo sabe, independente do corpo, do concurso, se é para oficial, se é para sargento, tu fala CFN, tu já sabe que é pau, entendeu? Tu já sabe que é conhecido como aqui, e eu queria saber como é que era. Então, uma experiência, né, oportunidade de seguir no militarismo, oportunidade de ganhar acima da média, né, porque eu, por exemplo, ganhava R$1.500, né, o CFN ganha mais que isso, né, inclusive no Rio Grande do Sul, eu ainda teria a oportunidade de ganhar 20% a mais do meu soldo, tá, que é um dos estados tanto a mais, né. Outro motivo também, né, que é sair da casa dos meus pais, tá? Isso é um grande motivo, né, de eu já me incomodar com 20 anos ainda morar com meus pais, isso me incomodava muito, né? Tem gente que não se importa, eu já com 20 anos estava alucinado. Outro motivo também, cara, né, uma oportunidade de galgar um carro, uma motinha, uma probabilidade melhor, né, de conquistar algum bem, né, até por conta da transferência, né, então tu pega, por exemplo, do Ciampa para cá, eu vou ganhar em torno de uns 10, 12 mil reais de movimentação, né? Onde eu só souber administrar e etc, já consigo ter um dinheiro guardado, né? Coisa que no meu serviço era inviável, né? Era R$1.500 sem carteira assinada. Então, assim, eu pensei o quê? Vou continuar estudando, né? Vou aproveitar essa oportunidade, né? Mas sempre focando, né, nas carreiras policiais. Isso eu já tinha ideia. Então, o pessoal até me pergunta na minha caixinha de perguntas também, né? Se eu quero ser comanf, etc. Cara, apesar de eu admirar absurdamente, inclusive alguns vieram pra cá na missão da enchente, eu não tenho essa pretensão, tá? Eu tenho a pretensão de entrar, pagar minha etapa, prestar um bom serviço à Marinha e depois seguir nas carreiras policiais. Realmente tá bem planejado, cara. Graças a Deus.
Porque realmente é você ter os pés firmes no chão, ter um pulo no ar, ter realmente boa ideia do que vai seguir na vida, né, cara? Parabéns aí. Sim. Mais uma vez. E, tipo assim, o que foi que decidiu, crucialmente, tu não ir pra PM de São Paulo e ir pro CFN mesmo? Só pra sintetizar aqui. Tá. Então, cara, o que acontece, tá? Algumas coisas fizeram, tá? Primeiro, a questão financeira, tá? Então, por exemplo, já como eu estou desempregado, né, e dependendo, apesar de eu estar conseguindo uma conquista boa com as apostilas e estar me auxiliando muito, né, eu ainda dependo da minha mãe, né, com muitas coisas, né, como, por exemplo, enxoval, que é quase R$1.000, entendeu? Então, tipo assim, eu largar tudo aquilo que eu fiz, que estava certo pro CFM, abandonar todas as etapas, onde eu gastei com exame com Uber até a Capitania de Porto Alegre para prestar as etapas, Uber com QBS, Uber com recurso, botar R$400 no lixo, que eu gastei com exames médicos, né? Tudo isso que tá certo por algo incerto, em outro estado, onde em cada etapa eu teria que pegar um avião e ir para lá. E aí eu te pergunto, imagina se eu abandono o CFN, que é garantido, eu vou lá, por exemplo, na investigação social, como eu já reprovei aqui no começo, o que é muito possível. Aí eu vou ter que gastar mais dinheiro indo para lá, né, em busca de provar o meu recurso. Então, assim, cara, é aquele ditado, né, melhor um na mão do que dois voando. Então, eu pensei nisso, tá? Outro fator determinante, né, cara? Na PM de São Paulo, tá, os primeiros 2 meses tu não recebe soldo, tá? Então depois vem de maneira retroativa, tu vai recebendo aquele soldo parceladamente, né? Mas os primeiros dois meses tu não recebe. Então eu já faria provavelmente uma dívida para bancar minhas etapas, né? Lá em outro estado, que é um custo enorme. Ficaria 2 meses sem receber, tá? E outro fator, cara, é que apesar do salário ser maior, né, um salário de em torno ali de R$5.000 de soldado PM de São Paulo, tá? Tem a questão, cara, do custo de vida altíssimo, entendeu? Então, assim, eu pensei, pô, cara, vou me endividar horrores para no fim eu ganhar mais ou menos uns 2.800 no CFN e ter a mesma qualidade de vida, entendeu? Perto da minha família, porque lá, por exemplo, tu ganha R$5.000, mas um aluguel meia boca é 1.500, 2.000. Entendeu? Porque inicialmente, grande chance de tu servir na capital. E capital, São Paulo, do estado de São Paulo, é extremamente caro. Então esse foi algum dos motivos, né? Não descarto a possibilidade futuramente, né? Quando já tenha mais condições financeiras de bancar as etapas, não descarto, né? Mas eu pretendo prestar o CFO e ir direto pro CFO de lá, né? Não pretendo sair do CFN soldado e ir para PM soldado. Para mim não faz muito sentido no momento, né? Outra questão também, né? Que é um dos meus objetivos, né? Assim, quando eu voltar, né, da formação do CIAMPA, eu pretendo morar um tempo embarcado. O que seria morar um tempo embarcado? Embarcado é uma gíria para morar dentro do quartel, né? Então eu pretendo ali morar um tempo no quartel, né? Não vou ter luxo, vai ser aquela coisa de morar no serviço, vai ter estresse, não vai ser fácil, né? Porém, é a oportunidade que eu vejo de guardar bastante dinheiro em um curto espaço de tempo, né? Então, eu pego 10, 12 mil reais que eu ganharia numa transferência, né? Em vez de gastar alugando e imobiliando, eu guardo os 10 mil e guardo mais R$1.000 por mês do meu soldo, porque eu basicamente não teria nenhum custo morando embarcado, né? Como eu falei, não é fácil, não é qualquer um, né? Mas se tu botar 10 mil reais mais R$1.000 por mês, né? Que ainda me sobra 1.800, né, sendo que eu não vou ter nenhum custo morando no quartel, né, no final de 12 meses eu teria em torno de 22, 23 mil reais guardado, né, o que bancaria minhas etapas do CFO, da PM de São Paulo, né, então assim, é o que eu pretendo, né. Muito bem planejado, viu, mano? E é muito importante, cara, a gente ter os pés no chão, então essa tua mentalidade, mesmo sendo um concurso mais baixo, cara, é muito válida. Sim. E é muito, muito bem antenado, tá bisurado, viu, cara? Meus parabéns. Vamos passar para o nosso bloco aqui. Agora falando mais específico das estratégias de estudo, né? O pessoal perguntou algumas coisas. Primeiro aí, fala qual foi assim, a tua estratégia mais eficaz utilizada. Usou Pomodoro, essas coisas assim? Não, Pomodoro não. Cara, acho que a minha estratégia que mais foi um divisor de águas foi a estratégia de prova antiga, cara.
né? Eu amo livro, né? Se eu te mostrar aqui, vai ter uns 30 livros aqui. E um dos livros que eu li é o Arte da Guerra, né? E o Arte da Guerra, de Sun Tzu, ele fala, né? Conheça a ti mesmo e ao inimigo e não temerá o resultado de 100 batalhas. Então, às vezes, o pessoal estuda muito, né? Pega uma prova do CFN e não sabe nem como é que é cobrado. Nunca viu a prova, né? Então, tu tem que se conhecer a si mesmo, ou seja, os teus pontos fracos, e tem que conhecer a prova. A prova é seu campo de batalha, é o teu inimigo. Então, o que eu faço quando estudo para um concurso, né? Eu pego a prova, faço ela sem nenhum conhecimento. Se eu não sei, eu chuto. Eu quero saber como eu iria se hoje fosse o dia da prova, para ali começar a trabalhar, né, de acordo com o que eu preciso. E isso foi um divisor de águas, cara. Tá? Eu fiz, no mínimo ali, 8 provas antigas, né, que eu deixo disponível na minha apostila lá, 8 provas antigas, e, cara, assim, é grotesco como na segunda, na terceira, na quarta prova, cara, tu basicamente já começa a saber a resposta antes de ler totalmente a pergunta, porque tu já começa a pegar como a banca aplica, entendeu? Então tu pega uma questão ali, por exemplo, de triângulo, pô, na primeira vez tu dá, né, na terceira aquele choque, na quarta vez tu já sabe que ela tá pedindo a Pitágoras, por exemplo, né, pedindo a hipotenusa, então tu, entendeu? Tu já começa a pegar essa malandragem. E eu acho que isso é um divisor de águas, cara. Eu acho que o pessoal usa muito simulado, tá? Eu acho muito válido, mas eu acho que acima do simulado tá a prova, cara. Nada é melhor do que fazer uma prova com a pessoa de carne e osso que vai fazer a tua futura prova. Porque muitas das vezes a pessoa que fez a prova no passado, de carne e osso, ela que vai ajudar a elaborar a prova do ano que vem. Então eu acho que isso é essencial. Realmente, cara, o CFN ele segue um padrão. Eu observei isso também. Eu fiz 2 provas antigas antes de eu fazer a prova desse ano. E quando foi esse ano, mano, por mais que tenha dado dificultada, mas batata, mesma coisa. É uma ótima estratégia mesmo, bastante válida. Porcentagem, aquela coisa de regra de 3, não muda. Exatamente. Muito. Inclusive, tipo assim, o assunto, por geral, eu já sabia, só que tem assunto específico que não cai na SpaceX, que cai no CFN. Por exemplo, os juros simples, juros compostos. Eu só peguei pelas provas antigas. O bom também, né, que a matemática do CFN ela também puxa para um raciocínio lógico, né, que geralmente é cobrado nas PMs. Ou seja, é aquela questão onde tu não sabe nenhuma fórmula. Mas se tu tiver a malandragem, tu consegue fazer mesmo assim na conta, na cabeça, na raça, tu consegue fazer, né? Então, isso também tem uma vantagem. Quem tem um raciocínio mais ligado, às vezes estuda para um concurso um pouco maior, né? Às vezes não sabe o conteúdo, mas consegue desenrolar ali. Tu falou isso aí, agora foi que eu percebi, mano. Eu fiz a guarda no começo do ano passado. Eu estudei um tempo, parei de estudar, aí voltei a estudar em 2023. Só que no lugar de eu estudar para o concurso militar, eu estudei para a Guarda Municipal de Fortaleza. E eu lembrando agora a prova, mas é muito realmente um raciocínio meio parecido, né, como tu falou. Sim. Pra galera que realmente pensa em seguir a carreira policial, já começar pelo CFN usando como trampolim, é uma boa, né? Exato, uma boa, com certeza. Gostei demais. Vamos lá. A outra pergunta aqui o cara colocou assim: como funcionavam os seus estudos? Tu já falou anteriormente, mas como tu alternava entre português e matemática? Então, cara, diferente da PMSP, né, que ela tem mais matérias, né, tem história, geografia, né, história inclusive, cai do Brasil e cai geral, né, cai Primeira Guerra, então é um conteúdo um pouco mais extenso. Cara, no CFN, português e matemática, na minha opinião, não tem que conciliar, cara. Desculpa, não tem que dividir, tem que conciliar, entendeu? Porque já é 2 matérias, tá? Já é um edital curto, tá? E já é um nível mais tranquilo, um nível mais acessível, tá? Então não tem o porquê tu dividir, tá? No máximo, se tu trabalhava como eu e tem pouco tempo, no máximo, um dia português, um outro matemática, um outro português, um outro matemática. Mas assim, cara, fazendo feijão com arroz, entendeu? Sem loucura, sem querer fazer estratégiazinha, é português e matemática. Se tu tiver o dia inteiro livre, sem choro, estuda os 2, entendeu? É a minha opinião. Uma pessoa perguntou aqui também, qual foi a etapa mais difícil pra tu e por quê? Então eu acredito que, pra geral, será a inspeção ou o TAF. Entendi. Pra mim foi o TBS. Pronto. Os materiais que tu utilizou, no geral, sendo bem sincero. Eu usei material de tal cursinho, entendeu? Pode falar mesmo. Tá, beleza. Cara, foi o seguinte, tá?
Eu comprei o Estratégia, tá? Mais ou menos ali um mês antes da minha prova, ou seja, me preparei 4, 5 meses. Um mês antes eu comprei, tá? Sendo bem sincero, tá? Não assisti nenhuma aula. nenhuma aula, tá? Português eu já tava safo, tá? Inclusive eu fui muito bem em português, tirei 24 de 25, sempre tive facilidade, né? Não assisti nenhuma aula. Matemática, cara, tentei assistir algumas aulas, não me adaptei com o professor, tá? Não me adaptei mesmo. O que pra mim foi um divisor de águas é o banco de questões, tá? O banco de questões, sim. O banco de questões vale muito a pena, tá? Tu pega questões ali de, meu Deus, milhares de concursos, tá? Tu consegue fazer simulados com as questões. Então, nesse sentido, me ajudou muito. Agora, se tu me perguntar assim, o quanto foi crucial a estratégia? Cara, eu acredito que provavelmente uns 20, 30%. Porque os outros 3 meses eu estudei através de apostila, tá? Através do YouTube. Nossa, no YouTube eu acho que assisti já uns 1000 vídeos, né, do Pratimate, né? O Pratimate. Do Ferreto, né? Equaciona com o Paulo Pereira. Do Curió, também é Curió, né? O Curió. Então, assim, cara, esse daí, né? Então, quando eu peguei o Estratégia, eu já tinha uma base muito boa, tá? Eu já tava tirando ali em prova antiga mais de 40, né? Mas auxiliou sim, tá? Mas foi basicamente isso, cara. YouTube, tá? Muita videoaula, revisão, papel, caneta, muita prova antiga, foi isso. Pronto. Vocês estão vendo, galera, um exemplo na prática da pessoa que não teve cursinho nessa preparação. Só veio ter no finalzinho, ele acabou de dizer. Porque uma das perguntas foi sobre isso, né? Qual cursinho eu devo utilizar? Será que eu consigo? Eu sou pobre, tá muito caro o cursinho, não sei o que e tal. Inclusive, fala da tua apostila aí, cara. Pode divulgar aí teu produto, o que tu tem a oferecer de materiais, porque não é à toa que tu foi o 03, tu tem experiência e é bom o cara passar isso para outras pessoas. Conta aí. Sim. Então, cara, a minha apostila ela foi montada, tá, baseada na dificuldade do CFN, tá? Então, apesar de eu achar importante fazer exercícios acima, tá? Eu acho que o pessoal às vezes peca, tá, em concursos muito superiores. Então, o camarada estuda para ESA, tá? Não estuda para IAR, por exemplo, e faz física do ITA. Pô, cara, tu tá perdendo tempo, camarada, entendeu? E, às vezes o pessoal peca no excesso, né? Então, eu já fiz, por exemplo, cara, simulados, tá? Do Estratégia, não tô falando mal, tá? Show de bola. Mas eu já fiz simulados do Estratégia, onde eu tirei 31, tá? De 50. Uma semana depois eu tirei 46 na prova real. Caraca. Então, tipo assim, às vezes o nível é tão acima que te desanima e faz tu estudar aquilo que não cai sempre. O que, apesar de tu saber todo o edital, é bom tu focar naquilo que tu mais cai. É necessário. Tu vai pegar a ESA, por exemplo, tu sabe que cai log. Pô, entendeu? Entendeu? Agora, teve um caso muito específico, que inclusive foi nesse ano que eu fiz a prova. No edital não tem equação irracional e caiu também, né? Foi anulado, inclusive, tu sabe dizer? Não sei dizer se foi anulado, mas eu fiquei sabendo também. Pois é. Os caras ficam perguntando data de liberação de resultados. Sobre isso, tem alguma palavra? Cara, esse ano ele tá um pouco diferente, tá? Ano passado, se eu não me engano, não me recordo exatamente a data, mas demorou muito para sair o caderno de prova, tá? Coisa de meses. Esse, por incrível que pareça, saiu em alguns dias, se não me engano, em 2 dias, tá? O resultado do exame intelectual, a colocação, geralmente demora 30 dias para sair também. 30 dias, 45 dias, tá? É possível que esse ano saia um pouco mais cedo, né? Por conta do caderno de prova já ter saído. Mas, cara, se eu pudesse falar assim, quando que vai sair, acredito que até dia 15 de julho, ou seja, daqui a um mês ainda, né? Que vai completar 45 dias. Antes disso, já vai ter saído o resultado do exame intelectual. Conselhos finais. Cara, conselhos finais, eu diria, não fale para todo mundo, tá? Que está estudando. Tá? Eu acho que isso daí é muito bom, tá? Inclusive, não vou citar muitas frases aqui, mas tem um livro do 48 Leis do Poder que eu também leio, que é muito bom. Ele fala sobre isso, oculte as suas intenções, entendeu? Porque aquilo que tende a ser diferente, tá? Tende a aparentar soberbo, a ser soberbo. Então, mesmo que tu seja uma pessoa humilde, uma pessoa sem maldade, no meio de 10 pessoas que não estudam para concurso, e tu só fala de concurso porque aquilo é teu sonho, tu vai parecer soberbo.
As pessoas vão te olhar, as pessoas vão te olhar te criticando. E às vezes não é o que tu quer, às vezes tu só quer falar sobre o concurso porque é aquela tua vida. Então não fique falando sobre a tua vida, entendeu? As pessoas vão querer te atacar, vão querer falar mal, vão interpretar errado a maneira como tu tá falando, né? Então curte as tuas intenções. Eu acho que isso é um bizu master, assim, entendeu? Entendi. Tô sempre acompanhando o Futuro Naval, inclusive tem alguma coisa a falar sobre a página, se vai continuar, porque tu vai entrar em internato, né? Como é que vai ser isso aí? Tu já anunciou teus seguidores, como é? Então, cara, impossível, né, eu continuar apostando lá dentro, né? Primeiro pelo internato, né? O segundo pela pauleira que é lá dentro, a correria, né? E terceiro, cara, porque também eu acho que não é muito legal, né, alguém lá dentro postando aqui fora. Entendeu? Eu acho que é muito... Vai ficar marcado. Muita chance de dar algum problema com o instrutor, com o militar, entendeu? Ah, tu que é o influencer, digamos assim, entendeu? Ele não... Entendeu? Então eu acho que não vai ser legal. Após isso após formado eu pretendo, vai mudar um pouco da área que é hoje em dia, né, de dica de estudo, questões, às vezes eu faço no quadro as questões, vai mudar disso, né, até porque eu não vou ter tempo, até porque eu pretendo morar no quartel um tempo para juntar dinheiro, né, e também porque eu vou conciliar meu estudo com o CFO, que também é um concurso bem desafiador, né, ali cai em inúmeras matérias, né. Então eu acredito que vai ficar mais voltada pro dia a dia. Dicas, né, aquela realidade, o pessoal pergunta, será que a escala é apertada, será que não é? Eu falo, cara, a escala é X, existe a possibilidade de estudar, ou é muito complicado, ou tu vai ter esses desafios, tu vai ter essas vantagens de ser militar, né? Então eu vou dar um pouco mais da perspectiva, mais do dia a dia, né, mas não aquela ênfase na aprovação como é hoje em dia. Pois pronto. E você que quiser adquirir um material brabo, vocês estão vendo, né? O cara foi 03, sem cursinho, foi ter o cursinho no final, que não foi tão decisivo assim para valer, como ele mesmo falou. A maioria foi por prova antiga e ele sintetizou isso tudo no material exclusivo que ele tá vendendo lá no Instagram dele. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, nos cortes também eu vou deixar o link aqui para você que quiser ajudar ele na carreira dele e também ser beneficiado com esse material show de bola. Matheus, fala aí um pouco do teu material, do que tá oferecendo, as vantagens. Pode contar aí, por favor, à vontade. Mas hoje o meu forte é a apostila, né? A apostila mesmo, uma apostila totalmente focada ali pro CFN, com 8 provas antigas. Tu também tem acesso a um grupo VIP, onde hoje em dia tem 100 membros já no grupo VIP, né? Onde a gente troca ideia sobre TAF, né? Mesmo tu sendo aprovado, tu pode continuar no grupo, né? Para tirar dúvidas de QBS, ou seja, muita gente às vezes vai no QBS, sabe como preenche. Se é letra de forma, se é letra emendada. Cara, chama no grupo, a gente vai desenrolar. Então é um grupo totalmente VIP, né, com 100 pessoas que querem ser fuzileiros, alguns já são, outros já são aprovados, outros daqui um mês estão no CIAMPO para te dar bizu, né? Então um grupo VIP muito top mesmo para quem quer seguir o CFN, né? E tirando material, cara, que só de questões tem mais de 600 questões lá. Material bem top mesmo. Então para quem quer seguir no CFN, além da apostila, tu vai ter um grupo ali de uma mentoria, digamos assim, né, do dia a dia, onde tu quiser mandar uma questão que tu não conseguiu resolver, tu vai ter a resposta, que nem eu disse, são mais de 100 membros no WhatsApp, né, então, cara, material bem completo. Eu vou te falar, cara, teria me ajudado muito, né, se eu tivesse na minha época de preparação, né, porque fui eu que criei, né, se eu tivesse outra pessoa com outro grupo com 100 pessoas me auxiliando ali, onde eu tivesse uma dúvida, responderiam rápido, né, talvez, né, eu teria obtido a mesma quantidade de acertos, né, em às vezes 3 meses, e não em 4 ou em 5, entendeu? Com certeza. Eu acho que dos cursos preparatórios, o único que, assim, não é nem que tu tem um curso preparatório não, mas de material que eu vejo de estudo assim, o primeiro a ter um grupo com esse network da galera que já tá no CIAMPO, né, que chama, e o primeiro material que eu vejo que já oferece um grupo desse com a galera que tá lá dentro pra te passar o bizu de lá de dentro, rapaz, é um negócio que se eu fosse você eu aproveitava, antes que ele, não sei se ele planeja fechar, mas se eu fosse você eu aproveitava. Então é isso, pessoal, se você pensa ou tem alguma vontade de adquirir o material do Matheus, fique à vontade aqui na descrição, vai estar todos os links, o link do Instagram dele, o link de compra, tudo direitinho. No mais é isso, pessoal, obrigado por ter ficado mais esse vídeo, que Deus abençoe cada um de vocês aí. Como já falei, Matheus, que Deus continue te abençoando grandiosamente aí. E nós estamos juntos nessa aí. A luta é passageira, mas a glória é eterna. É assim que fala, né? Exatamente, isso daí. Pronto.
Pois no mais é isso, pessoal. Muito obrigado por mais um vídeo. Se inscreva, deixa o gostei. Vamos seguir o Futuro Naval no Instagram, que é o Instagram aqui do Matheus. E é isso aí. Obrigado por mais esse vídeo. Tamo junto. Mais alguma coisa, Matheus? Só agradecer novamente a oportunidade e falar pro pessoal que não desiste e não se compare, né? Às vezes o pessoal começa ali sem uma base, mas dá para buscar e com força e resiliência, cara, o céu é o limite. Pronto, Brasil. Matheus é exemplo prático. Nada melhor do que a própria prática. Exato. Vivido ali empiricamente. Pois no mais é isso, galera. Tamo junto. Obrigado por mais esse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu. Valeu.